Dando continuidade ao nosso estudo de pontos de acupuntura, estudaremos agora os pontos do meridiano do estômago relacionado ao elemento terra. Para os estudos desses pontos, nós utilizamos como mapas e localização anatômica de pontos em animais os livros de Dirk Rampel, Alan Schoen, Carlos Augusto Toro e principalmente Xie. Nas teorias de base, utilizamos Giovanni Maciocia, Alan Schoen e para localização de pontos em humanos e funções energéticas dos pontos, o mapa anatômico do Seirin e o livro do Isao Yamamura. Nós vimos no nosso último meridiano, o meridiano do intestino grosso, cuja maré energética é de 5 horas da manhã às 7 horas da manhã. O meridiano do intestino grosso é um meridiano Yang, que vai da mão até a face. Ele termina na lateral da narina. E desse ponto da lateral da narina, percorre então um canal secundário que vai até o olho e passa a energia para o nosso próximo canal de acupuntura, que é o canal de acupuntura do estômago, que tem a sua maré energética de 7 horas da manhã às 9 horas da manhã. Estômago também é uma víscera, então ele é yang. É chamado canal Yang Ming pélvico. Ele vai da cabeça até o pé. Assim como todos os canais Yang, ele vai passar pelos lados mais expostos, mais exteriorizados do corpo. Segundo Xie, a localização do ponto, o trajeto do canal de acupuntura do estômago em pequenos animais, ele começa diretamente ventral ao centro da pupila do olho, próximo à borda infraorbitária interna e segue pela lateral do nariz até o canto da boca, então vira caudalmente e passa pelo músculo masseter até a articulação temporomandibular, em frente da orelha. Da articulação temporomandibular, ele continua pelo aspecto ventrolateral do pescoço e do tórax até a região inguinal e caudal, cerca de 1,5 tsum da linha média ventral. Da região inguinal caudal, ele passa pelo interior da coxa até a superfície ventral da tuberosidade coxal, segue pela superfície crânio-lateral do membro pélvico e termina na face lateral da borda umbial do terceiro dígito, tendo um total de 45 pontos de acupuntura. Então, aqui nós podemos ver o trajeto do meridiano de acupuntura do estômago, iniciando na parte da borda inferior do olho, passando pela face, seguindo até o ponto estômago 8, e depois passando, descendo pela lateral do pescoço, com os pontos estômago 9, 10 e lateral à cadeia mamária até a parte da virilha. Podemos ver aqui estômago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E daqui nós temos então o ponto estômago 9 em descendência. Estômago 9, 10, 11. E vamos ter toda essa lateralidade aqui do canal do estômago, passando depois pela parte anterior do membro posterior e terminando no terceiro dígito. Isao Yamamura nos fala que o trajeto do canal do estômago, o canal principal do estômago em humanos, começa ao lado da narina, através dos canais secundários, e toma sentido ascendente, indo para o assoalho da órbita e depois para o canto interno do olho, onde se comunica com o canal bexigão. Então, na realidade, ele inicia ao lado da narina, onde se finaliza o canal do intestino grosso, passa para o interior do olho, se liga ao bexiga 1 e depois para dentro da órbita. Então, ao lado da narina, ao canto do olho, é o interior da órbita, para então exteriorizar o canal. Da margem inferior da cavidade orbitária, desce para a face, penetra na gengiva e na maxila, retorna aos lábios e vai até o vasoconcepção 7. Então, ele inicia na margem infraorbitária, desce, retorna até o vaso governador 24 e volta à comissura labial. Segue para a mandíbula até uma reentrância óssea, onde se planta na face, na artéria facial. Segue o trajeto ascendente, contornando a mandíbula e passa em frente à orelha, indo para a região frontoparietal, onde termina no estômago 8. Então, ele volta ao vasoconcepção 24, retorna, passa pela maxila e sobe, passando na frente da orelha até o estômago 8. Da região da artéria facial, desce indo para a face anterolateral do pescoço e segue para a região supraclavicular, onde penetra no tórax e atravessa o diafragma. Então, a partir do ponto estômago 6,
ele lança o seu ramo, que vai descer em estômago 9, 10, 11 e 12 pela região do pescoço. Penetra no estômago e depois no baço pâncreas. Então, ele continua descendo e no ponto estômago 12, ele lança um ramo interno que penetra no estômago e no baço e faz, então, a conexão entre o órgão, a víscera estômago, o órgão baço e o canal externo do estômago. Um canal de energia sai do piloro, seguindo pela face anterior da coluna vertebral até a região inguinal, onde se reúne a outro canal de energia superficial, proveniente da região supraclavicular, que antes de chegar à região inguinal passa pelo mamilo e lateralmente a cicatriz umbilical. Então, o nosso canal interno, que estava lá no estômago e no baço, continua descendo até a região inguinal. Enquanto isso, o canal externo, que passa no centro do mamilo, continua em região descendente e se encontra no estômago 30, em os dois meridianos, o meridiano interno e o externo. Esse ponto segue pela face anterolateral da coxa, pela perna, dorso do pé e termina na margem unguial lateral do segundo dedo do pé. Então, o canal passa pela parte anterior da perna, lembre-se, é um canal yang, então ele é mais exposto, faz uma pequena retroversão aqui em estômago 40 e continua até o ângulo inguial lateral do segundo dedo do pé. Aqui nós podemos ver na imagem do Atlas do Seyrim o meridiano que sai do intestino grosso 20, segue até o bexiga 1, segue então até a região infraorbitária e se exterioriza em estômago 1, 2, 3, 4, ligando ao vaso governador, 5, 6, se ligando ao vaso concepção e passa subindo até o estômago 8, onde se liga de novo ao vaso governador 24. Do ponto estômago 5 ou 6, desce um ramo que vai chegar até a face anterior do corpo. Nós vemos, então, um ramo interno lançado a partir do estômago 12, que atinge estômago, baço, passa pelos intestinos e volta a encontrar o meridiano superficial em estômago 30. Enquanto isso, o ramo superficial passa sobre o mamilo e depois lateral à linha média do abdômen. Desce, então, pela parte anterior do membro, passando sobre a patela. No ponto estômago 40, perdão, estômago 37, lança um ramo de energia e novamente sai um outro ramo no ponto estômago 42. Então, no ponto estômago 42, lança um ramo que vai até o ângulo interno do hálux e que se liga com o canal do baço pâncreas. Vamos estudar agora os pontos de acupuntura do meridiano do estômago. Iniciamos com o ponto do estômago 1, que, segundo o Xie, é um ponto comumente utilizado na medicina veterinária e é recomendado o estudo pela Abravet. Ele está diretamente ventral ao centro da pupila, dentro da borda infraorbitária. O ponto pode ser penetrado com a retroversão dorsal do globo ocular, ou seja, empurrando o globo ocular para dentro e para cima, direcionando a agulha sobre a borda infraorbitária através da pele e embaixo do olho. É uma inserção perpendicular a no máximo 0,3 Tsum de profundidade e a agulha não deve ser manipulada. A moxa-bustão direta é contraindicada, no entanto, pode ser feito um moxa-bustão colocando uma casca de noz cobrindo o olho do nosso animal e fazendo uma moxa-bustão suave sobre essa casca de noz que vai tonificar o ponto estômago 1. Temos aqui o ponto estômago 1 humano, exatamente direto sobre a linha da pupila, e aqui o ponto estômago 1 no animal, diretamente sobre a linha da pupila. Ele é o ponto de interseção dos canais de bexiga e vaso maravilhoso, Yang-Kiao-Mai e vasoconcepção. Indicado em conjuntivite, uveíte, secreção ou edema ocular, produção anormal de lágrimas, tremores de pálpebras, paralisia facial e calor no fígado. As funções energéticas, ele ativa a circulação de sangue nos canais de energia, clareia a visão, dispersa o vento perverso dos meridianos Yang-Min e dispersa o calor dos meridianos do nível Yang. Ponto estômago 2, também comumente utilizado na medicina veterinária segundo o Xie, e indicado a utilização segundo o livro, segundo a Abravet. Ele é rostral ao olho na depressão no centro do forame intraorbitário
E a inserção é oblíqua em uma profundidade de 0,5 tsum de profundidade. Então, ele vai ser abaixo do olho humano. No animal, logo aqui, é fácil da gente localizá-lo na bifurcação da artéria facial. Utilizado em dores ou pruridos oculares, conjuntivite, uveíte, dores abdominais. As funções energéticas, ele clareia a visão, faz difusão da energia do fígado, fortalece a energia da vesícula biliar, elimina o vento perverso e o frio, relaxa a energia dos meridianos faciais, remove a obstrução do qi dos canais de energia e faz limpeza do calor. O estômago 3 é um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, segundo o Xie, e ele fica na face lateral do nariz, na depressão 2 tsum caudal à borda dorsolateral das narinas. A inserção é oblíqua em meio tsum de profundidade. Então, aqui temos o ponto estômago 3 na parte inferior da bifurcação da artéria facial. No humano, ponto estômago 3 lateral à narina. Utilizado em paralisia facial, epistaxe, odontalgias, edemas do lábio ou face. Ele ativa a circulação do sangue nos canais de energia, relaxa a energia dos músculos faciais, dispersa o vento e o frio perverso. Ponto estômago 4, comumente utilizado na medicina veterinária segundo Shea e recomendado o estudo segundo a Bravett. Ele fica no canto lateral da boca, 0,1 tsum, lateral à junção mucocutânea. A agulha fica a uma profundidade de 0,5 tsum em uma inserção perpendicular. Então, aqui temos o ponto estômago 4, no humano, bem lateral ao lábio. No animal, tem que se tomar o cuidado para que ele não movimente a língua e faça a apreensão da agulha. Utilizado em paralisias faciais, odontalgias, cialorreias e tremores de pálpebra, ele regula a circulação de energia, remove as obstruções de energia dos canais, fortalece as funções energéticas do estômago, relaxa a energia e os músculos da face, dispersa vento frio dos meridianos do yang. Ponto estômago 5, um ponto pouco utilizado, fica na lateral da face, 4 tsum, caudal à comissura lateral da boca e ao longo da borda rostral do músculo masseter. Inserção pode ser oblíqua ou perpendicular de no máximo meio tsum de profundidade. Temos aqui o ponto estômago 5 nos animais, ponto estômago 5 no humano. Utilizado em paralisia facial, tétano, edema ou dor na face, mandíbula e em alterações odontológicas. Ponto estômago 6 já é um ponto comumente utilizado na medicina veterinária e recomendado ao estudo pela Gravett. Fica na face lateral, na depressão do canto do músculo masseter, rostral ao ângulo da mandíbula. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade. Temos então o ponto estômago 6 bem no centro aqui do músculo masseter. Ponto estômago 6 no humano. Utilizado em paralisias faciais, é a principal utilização, odontalgias e edemas de mandíbula e face. Ele harmoniza a energia do estômago, fortalece os dentes e a mandíbula, melhora a articulação temporomandibular, remove a obstrução de energia e dos canais de energia, dispersa o vento frio, o vento perverso, o frio perverso, limpa o calor perverso e relaxa os músculos faciais quando em contratura. Ponto estômago 7 é pouco utilizado e fica na superfície lateral da face, caudal ao músculo masseter e rostral à articulação temporomandibular, ventral ao osso zigomático. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade. Então, temos o ponto estômago 7 na parte posterior do masseter, no animal e no humano. Ele é um ponto de encontro entre os canais de estômago e vesícula biliar, utilizado para paralisias faciais, odontalgias, tétanos, úlceras gástricas e dores em articulação temporomandibular. Ele dispersa o vento calor, o vento frio e o frio dos meridianos da porção Yang-Ming. Melhora as funções do ouvido e da articulação temporomandibular. Ponto estômago 8, também colocado como pouco utilizado pelo Xie, ele está na depressão caudal da fossa supraorbital, um tsum rostral à borda rostral da base da orelha, inserção perpendicular em meio tsum, eu normalmente uso inserção oblíqua para esse ponto. Ele é um ponto que no humano ele está aqui exatamente na borda da relação da entrada do cabelo, da cavidade aqui do cabelo, aqui no animal. É um ponto que você pode utilizá-lo obliquamente em direção à sobrancelha e é um excelente ponto que eu utilizo muito para sinusite e rinite em animais. E é um ponto de encontro dos canais do estômago, vesícula biliar e o vaso maravilhoso Yang Wei Mai,
E ele é utilizado em secreção ocular, tremor de pálpebra, cefaleias, sinusite e rinite. Ele clareia a visão, dispersa o calor da porção Yang-Min, dos meridianos do Yang. Todo o estômago 9, também pouco utilizado, fica na depressão caudal à mandíbula, ao longo da linha da mandíbula, no aspecto cranial do músculo esternocefálico. A inserção é perpendicular, com uma profundidade de até 1,5 tsum de profundidade. Então, aqui o ponto estômago 9 no animal, o ponto estômago 9 no humano. Esse ponto, na cultura oriental, ele é o ponto de comunicação entre o animal e o mundo exterior. Então, acariciar esse ponto, conversando com o animal, facilita a comunicação com o animal nesse caso. É o ponto de interseção de encontro entre os canais do estômago e da vesícula biliar, indicado em hemiplegia de laringe, faringe, hipertensão, desordens de tireoide, dispneia e hipotensão. Ele regula a energia, difunde a energia do pulmão, regula o sangue, fortalece e umedece a região da garganta. Ponto estômago 10, também pouco utilizado, fica na região cervical lateral, 4 de sum crânio-dorsal, tuberosidade maior no úmero, no músculo encéfalo, externocefálico, dorsal à fossa jugular. A inserção é perpendicular, com até 1 tsum de profundidade. Então, temos aqui o ponto estômago 10 no animal, ponto estômago 10 no humano, e eu recomendo a utilização oblíqua e não perpendicular. Utilizado para tosse, dispneia e faringite. Ponto estômago 11 também é pouco utilizado, ele fica no tórax, no nível do ombro, 2 tsum lateral ao rim 27. A inserção também perpendicular, eu também prefiro oblíqua, em uma profundidade de até 1 tsum. Então, aqui temos o ponto estômago 11 no animal, ponto estômago 11 no humano. A indicação, faringite e dor cervical, doença do disco intervertebral e dispneias. Ponto estômago 12, também pouco utilizado, fica na depressão 2 tsum lateral ao ponto estômago 11. A inserção é perpendicular com agulha seca, com 1 tsum de profundidade. Aqui, então, ponto estômago 12 no animal, ponto estômago 12 no humano. Ele é o ponto de interseção de encontros dos canais do estômago, intestino grosso, intestino delgado, triplo aquecedor e vesícula biliar. Excelente ponto para tratamento de tosse, muito, muito eficiente para esse tratamento. Dispneia, disfagia e dores no pescoço. Contraindicado durante a gestação, porque ele tira a mucosidade do ponto estômago 13, também pouco utilizado na veterinária, fica em uma depressão 4 tsum lateral à linha média ventral ao nível do pulmão 2. A inserção é perpendicular, eu prefiro oblíqua, em meio tsum de profundidade. Então, aqui o ponto pulmão 13 no animal, ponto pulmão 13 no humano. Perdão, ponto estômago 13 no animal, ponto estômago 13 no humano, ele fica na linha do ponto pulmão 2, perdão, fica aqui na linha do ponto pulmão 2. Ponto estômago 13 usado para tosse e dispneia. Ponto estômago 14 é um ponto pouco utilizado na veterinária, segundo o Schier, fica na região ventrolateral do tórax, no segundo espaço intercostal, 4 de sum lateral à linha média ventral. A inserção perpendicular ou oblíqua em meio de sum. Então, ponto estômago 14, a linha média ou ventral, ele vai ficar 4 sums laterais aqui, ponto estômago 14 no humano, na linha a 4 sons da linha média, é só seguir também a linha direta do mamilo para esses pontos de 14 a 18. Utilizado para tosse, dispneia e mastite. Ponto estômago 15, também pouco utilizado na medicina veterinária, fica no tórax ventrolateral, no segundo espaço intercostal, 4 tsum lateral da linha média, inserção perpendicular em meio tsum de profundidade, a inserção oblíqua também pode ser bem-vinda nesse caso, ponto estômago 15 no animal, ponto estômago 15 no humano. Usado para tosse, dispneia e mastite. Ponto estômago 16, também pouco utilizado na medicina veterinária, fica no tórax, na região ventrolateral, no terceiro espaço intercostal, ainda 4 tsum lateral à linha média, perpendicular ou oblíqua à inserção em meio tsum de profundidade. Ponto estômago 16 em animais, ponto estômago 16 em humanos. Utilizado para tosse, mastite e dores torácicas. Ponto estômago 17, também pouco utilizado na medicina veterinária,
Também na mesma linha ventrolateral, a 4 lateral da linha média, só que dessa vez no nível do vasoconcepção 17 e no meio do mamilo. Inserção perpendicular a 0,5 tsum. Em humanos, não se recomenda a puntura do ponto estômago 17, é um ponto exatamente sobre o mamilo. Aqui está o ponto estômago 17 em animais. Utilizado em insuficiência cardíaca digestiva, tosse e asma. Ponto estômago 18, também pouco utilizado na veterinária, fica no tórax, na região ventrolateral, ainda 4 tsum lateral, a linha média, no quinto espaço intercostal. Em pontura perpendicular ou oblíqua em meio tsum de profundidade. O ponto estômago 18 no animal, ponto estômago 18 abaixo do mamilo no humano. No caso, mastite, tosse e dispneia, ele difunde a energia do pulmão, facilita a lactação, expande e relaxa o tórax. Ponto estômago 19, também pouco utilizado na veterinária, no abdômen ventrolateral, só que agora a 2 de sum da linha média ventral. Ele fica na altura do vasoconcepção 14. Inserção perpendicular ou oblíqua em até meio de sum de profundidade. Então, temos aqui no humano, ponto estômago 19 no humano, ele passa a ser então a 2 de sum da linha média, e ponto estômago 19 no animal. Ele é utilizado para vômitos, gastralgias, anorexia e distensão abdominal. Ponto estômago 20. Ponto pouco utilizado em medicina veterinária, fica no abdômen ventrolateral. 5 de sum cranial ao umbigo e 2 de sum lateral à linha média. Inserção perpendicular ou oblíqua em meio de sum de profundidade. Então, nós temos aqui estômago 20 no humano, 2 de sum da linha média, estômago 20 no animal, 2 de sum na linha média e 5 de sum no umbigo. Indicado em úlcera gástrica, anorexia, dor abdominal e falta de ar. Estômago 21, também pouco utilizado na veterinária, usados, ele fica no abdômen ventral, 4 de sum cranial no umbigo e 2 de sum lateral à linha média, inserção perpendicular ou oblíqua em meio de sum de profundidade. Então, aqui nós temos estômago 21 no animal, estômago 21 no humano. Ele é indicado em gastralgia, anorexias e diarreias e como funções energéticas. Ele harmoniza e fortalece o Qi do aquecedor médio, então baço, pâncreas e estômago, harmoniza a energia do estômago e dos intestinos, dissolve as estagnações alimentares e faz a limpeza do calor perverso do aquecedor médio, estômago, baço, pâncreas. Estômago 22, também um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, fica na região do abdômen ventral, 3 de sum acima, cranial ao umbigo, e 2 de sum lateral à linha média ventral. A inserção perpendicular ou oblíqua em meio de sum de profundidade. Então, temos aqui estômago 22 no humano e estômago 22 no animal. Indicado em dores abdominais, diarreias e constipações. Estômago 23, também um ponto pouco utilizado, fica no abdômen ventral, 2 de sum acima do umbigo e 2 de sum lateral à linha média ventral. A inserção é perpendicular ou oblíqua em até meio de sum de profundidade. Estômago 23 no animal, estômago 23 no humano. As indicações: ansiedade, inquietação, gastralgias, inapetências e diarreias. Como função energética, ele regula as funções energéticas do estômago e dos intestinos, promove limpeza e circula o Qi e o Yang nos meridianos do nível Yang. Estômago 24, também um ponto pouco utilizado na acupuntura veterinária. Ele fica no abdômen, um tsum cranial ao umbigo e 2 tsuns laterais à linha média ventral. A inserção é perpendicular ou oblíqua em até meio tsum de profundidade. Ponto estômago 24 em animais e ponto estômago 24 no humano. Ele é indicado em gastralgias e vômitos e ele regula as funções energéticas do estômago e intestino e limpa e faz circular a energia nos canais Yang Yin. Estômago 25. Esse é um ponto comumente utilizado na acupuntura veterinária, segundo o Xie, e é indicado o estudo desse ponto pela Apravet. Ele fica no abdômen ventrolateral, 2 tissuns lateral ao umbigo
o ponto vasogovernal concepção 8, no centro do músculo reto abdominal. A inserção é perpendicular, eu prefiro oblíqua, a uma profundidade de meio de suma. A acupuntura e a moxa-bustão são contraindicados nesse ponto durante a gestação. E o ponto também é contraindicado durante a gestação. Ponto estômago 25, exatamente lateral ao umbigo. Ponto estômago 25 nos animais, exatamente lateral ao umbigo. O ponto estômago 25 é um ponto de alarme do intestino grosso, ou seja, o ponto mu do intestino grosso. E ele tonifica, então, o yin do intestino grosso quando estimulado. Ele é utilizado para constipação, vômitos, diarreias, doenças inflamatórias intestinais, e ele é muito bom para doenças inflamatórias intestinais em felinos e infertilidade. Funções energéticas. Regula e circula a energia, harmoniza a energia do estômago e dos intestinos, harmoniza a energia da nutrição e fortalece o baço e o estômago, dispersa a umidade e calor, drena a umidade e frio, aquece o frio, regula a energia e o sangue, produz líquidos orgânicos, dispersa a estagnação de energia e de alimento do estômago e dos intestinos e regula a menstruação. Estômago 26 é um ponto pouco utilizado, e ele fica no abdômen ventrolateral, agora um tsum abaixo do umbigo e dois tsuns lateral à linha média ventral. A inserção é perpendicular ou oblíqua, com a agulha seca, em meio tsum de profundidade. Então, nós temos aqui ponto estômago 26 e ponto estômago 26 no humano. Indicado em dores abdominais e em hérnias. Ponto estômago 27, ponto pouco utilizado na veterinária, segundo Xie, fica no abdômen ventral, 2 T-sum lateral ao umbigo e 2 T-sum lateral à linha média ventral. Inserção perpendicular ou oblíqua em até meio T-sum de profundidade. Então, estômago 27, 2 T-sum lateral à linha média e 2 T-sum abaixo do umbigo. Estômago 27 no humano e em 27 no animal. A indicação é disúria, hérnia, impotência, síndrome Slim, insônia. Estômago 28, também um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, segundo Xie. Ele é utilizado para. Ele é localizado 3 tsum caudal ao umbigo e 2 tsum lateral à linha média ventral. A inserção perpendicular ou oblíqua em meio tsum de profundidade. Então, temos aqui ponto estômago 28, humano, ponto estômago 28 no animal. Ele é utilizado em desordens urinárias, disúrias, hérnias, síndromes Lean e desordens intestinais. Nós estudaremos que são síndromes Lean, síndromes Wei, síndromes Kuhl e síndromes Bi no decorrer do curso. Fortalece o Qi da bexiga, regula a via das águas, ou seja, a absorção, distribuição e excreção das águas no corpo, dissipa o calor perverso do triplo aquecedor, transforma a umidade e calor do aquecedor inferior. Então, é um ótimo ponto para tratamento de cistite. Ponto estômago 29, segundo Xi, é pouco utilizado na acupuntura veterinária, fica 4 tsum abaixo do umbigo e 2 tsum lateral à linha média ventral. Inserção perpendicular ou oblíqua em meio tsum de profundidade. Então, temos aqui estômago 29 no humano e ponto estômago 29 no animal. Indicação: hérnias, desordens uterinas e dor na região hipogástrica. Ponto estômago 30, um ponto também pouco utilizado na acupuntura veterinária, e ele é utilizado 5 tsuns abaixo do umbigo e 2 tsuns lateral à linha média ventral. Inserção perpendicular ou oblíqua em até meio tsum de profundidade. Ponto estômago 30 no humano, ponto estômago 30 no animal é um ponto de difícil a utilização na medicina veterinária pela localização anatômica, a dificuldade de manter o animal na posição para a utilização do ponto estômago 30 e do 29. É um ponto de encontro dos canais do estômago e do vaso maravilhoso Chong-mai, vaso da cintura. Utilizado em hérnia, infertilidade, ciclo estral normal, dores abdominais e edemas genitais. Ele nutre a energia da nutrição e o sangue, ele regula as funções energéticas do útero e do vaso penetrador, harmoniza o que da bexiga, aumenta a energia do
do gial médio, então seja do baço ou do estômago, harmoniza a energia dos tendões e dos músculos, dispersa e elimina a estagnação de energia do estômago, harmoniza o que está contracorrente no estômago, ou seja, o que deveria descer está subindo e provocando regurgitação, vômito, então ele harmoniza essa energia. Estômago 31, também ponto pouco utilizado na medicina veterinária, fica na superfície lateral da coxa, no terço superior da linha que conecta a tuberosidade coxal e o estômago 34. Inserção perpendicular de um tsum de profundidade. Então, aqui nós temos a visão ventral do ponto estômago 31 no animal, estômago 31 no humano. É utilizado para síndromes Wei, dores abdominais, dor no joelho e osteoartrite. Ele promove a circulação de energia e de sangue, fortalece o quadril, dispersa o vento e o frio que penetraram no organismo e transformam a umidade. Estômago 32, também pouco utilizado na medicina veterinária, fica na superfície lateral da coxa, um terço de distância entre o estômago 31 e 34, inserção perpendicular em uma profundidade de 1 tsum. Temos então ponto estômago 32, ponto estômago 32 no humano, utilizados em dores lombares, dores no joelho, paralisia e paralisia dos membros pélvicos, hérnias, dispersa vento e frio perverso que penetraram no corpo e no canal e transformam a umidade. Estômago 36, também um ponto pouco utilizado na medicina veterinária, fica na superfície lateral da coxa, um tsum proximal ao estômago 34, inserção perpendicular em profundidade de um tsum. Nós temos então estômago 33 no animal, estômago 33 no humano, bem próximo ao estômago 34. Utilizados em síndrome Wei, paresia e paralisia dos membros pélvicos, hérnias e distensões abdominais e dores. Ponto estômago 34, segundo Xia, é um ponto pouco utilizado na acupuntura veterinária. Fica na superfície lateral da coxa, 2 sum proximal, caudo lateral à patela, saliência do músculo vasto lateral. Utilizado de forma perpendicular, com até 1,5 tsum de profundidade. Aqui está, então, o ponto estômago 34 no animal e ponto estômago 34 no humano. Quando inflexão de joelho, ele fica logo acima do joelho, em uma fossa, em uma depressão em cima do joelho. É um ponto que eu uso comumente, junto com os pontos estômago 35 e 35B, que vai ficar aqui formando um triângulo para as lesões e alterações de joelho. É o ponto de acúmulo do canal do estômago, utilizado em gastralgia, dor, edema do joelho, paralisia dos membros pélvicos e hematúria. Ele fortalece e circula a energia do estômago, tira as estagnações do estômago, tira a mucosidade presente no estômago. Harmoniza o aquecedor médio, dispersa o vento perverso. Limpa o canal de energia do nível Yanmin, estômago e intestino. Agora, um ponto que é considerado como um ponto muito utilizado pelo Xie é o ponto estômago 35 e é um ponto que é recomendado o estudo pela Abravente. Ele fica na depressão distal à patela e ao ligamento patelar, também referindo-se como olho lateral do joelho, Wai Shi Yang, é o estômago 35A e estômago 35B. Os dois juntos são chamados Shi Yang, olhos do joelho. A inserção é perpendicular, com até meio tsum de profundidade. Então, nós temos aqui o ponto estômago 35, e quando o joelho fletido, fica uma fossa nesse local. Lateral aqui temos o ponto estômago 35B, tá? É um ponto extra. Os dois pontos podem ser utilizados em conjunto para as dores do joelho. O mesmo se faz aqui, estômago 35, aqui estômago 35B. Ok? Eu uno esse ponto com o estômago 34 e faço essa triangulação com grande eficiência nos tratamentos de patologias do joelho. Se não for possível inserir a agulha, a utilização de laser é muito bem-vinda. Utilizado para dor no joelho, osteoartrite, desordens de ligamentos e fraquezas de membro pélvico. Nas funções energéticas, fortalece a energia do joelho, dispersa o vento e o calor perverso e limpa o calor. Estômago 35B, nós já citamos ele aqui. As funções são as mesmas, ele vai ser um espelhamento lateral aqui, mais fácil de serem encontrados com o joelho fletido. Estômago 36.
Esse é o ponto mais utilizado na acupuntura, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana. Ele é considerado como muito utilizado pelo Xie e recomendado o estudo pela Bravett. Ele fica na face crânio-lateral do membro pélvico. 3 Tsum distal do estômago 35. Meio Tsum lateral ao espaço cranial da crista da tíbia. Em uma saliência do músculo tibial cranial, é um ponto alongado e linear. A inserção dele é de meio tsum a 1 tsum de profundidade em agulha perpendicular. Então, nós chegamos ao estômago 35, descemos e lateralizamos esse ponto e achamos o ponto estômago 36 no animal. Estômago 35 no humano, estômago 36 no humano. É um ponto mestre do trato gastrointestinal e do abdômen. Ponto mar, terra, no meridiano. Indicado para náusea, vômitos, dores estomacais, úlceras gástricas, estases alimentares, fraquezas generalizadas, constipação, diarreia. É um ponto tônico geral, aumenta a energia como um todo. Ele é um ponto 3 distâncias do membro pélvico, utilizado para dor no joelho, a fraqueza nos membros pélvicos. Ele é chamado de Houzan-Li ou então Zhu-Zan-Li. As funções energéticas. Ele regula e harmoniza e fortalece a energia do aquecedor médio, então baço e estômago. Tonifica a energia e nutrição. Tonifica a energia e o sangue. Umedece os intestinos. Tonifica a energia do pulmão, facilitando a captação de energia do ar. Tonifica a energia dos rins e o anqi, evitando a perda de essência. Tonifica o sistema de defesa Wei Qi, restaura a energia Yang e reforça a produção de líquidos orgânicos. Facilita a formação de Qi e a circulação de Qi do sangue, preserva e aumenta a energia essencial, redireciona a energia que está tumultuada, então volta ao seu fluxo normal, transforma a umidade calor, drena a umidade frio e dispersa o vento. Os chineses falam que se você estimular esse ponto com frequência, o humano vive 100 anos com qualidade de vida. Quando nós estudamos esse ponto na medicina ocidental, aqui existe um ramo do nervo vago, que vai direto ao intestino. E ele, quando estimulado, leva à imunorregulação, à regulação, perdão, de interleucinas inflamatórias. Atualmente é o ponto mais estudado na medicina ocidental em relação às suas funções de regulador de interleucinas. É muito fácil encontrar trabalhos sobre ele no PubMed, no Lilacs, como estômago 36 ou Zhudan-Li e regulação de interleucinas. Estômago 37, um ponto também comumente utilizado. Fica na face crânio-lateral do membro pélvico, 6 tsum distal do estômago 35 e meio tsum lateral do aspecto cranial da crista da tíbia. Fica na saliência do músculo tibial cranial. Pode ser inserção perpendicular ou oblíqua em profundidade de meio a 1 tsum. Temos aqui, então, o estômago 37 no humano, estômago 37 no animal. É importante esse ponto, quando a gente estuda o meridiano do intestino grosso, nós vimos que o meridiano do intestino grosso, ele desce e passa pelo pulmão, pelo intestino grosso, e desce e termina no ponto estômago 37. Então, esse é um ponto mar inferior do canal do intestino grosso, então ele regula todo o intestino grosso. Então, ele é muito bem indicado para casos de diarreias, úlceras intestinais, colite, constipação, hemiplegias, regula a energia do baço, regula a energia do estômago e dos intestinos, circula a energia nos intestinos e nos canais de energia do estômago e do baço, dispersa a estagnação de energia de vísceras, transforma a umidade e calor nos intestinos e elimina a estagnação e o acúmulo de alimento nos intestinos. Muito bom para alterações intestinais crônicas de gatos e alterações agudas intestinais em equinos. Estômago 38, um ponto pouco utilizado, fica na superfície crânio-lateral do membro pélvico, 8 tsum distal do estômago 35 e meio tsum lateral ao aspecto cranial da tíbia, na saliência do músculo tibial cranial. Inserção pode ser perpendicular ou oblíqua, de meio a 1 tsum de profundidade. Estômago 38 no humano, estômago 38 no animal. Indicações.
dores abdominais, paresias e paralisia dos membros pélvicos, desordens de ligamentos, de tendões e dores no ombro. Ele harmoniza e tonifica a energia do baço e do estômago, circula a energia dos intestinos, ativa e circula o sangue, relaxa a energia dos tendões e dos músculos e dispersa o vento e o frio que penetra no canal. Ponto estômago 39, que é um ponto pouco utilizado segundo Schier. Fica na superfície crânio-lateral do membro pélvico, um tsum distal do estômago 38 e meio tsum lateral, ao aspecto cranial da crista da tíbia, na saliência ainda do músculo tibial cranial. A inserção novamente perpendicular ou oblíqua, uma profundidade de meio tsum a um tsum. Então, estômago 39 no animal, estômago 39 no humano. É o ponto MAF, inferior do canal do intestino delgado. Aqui nós trabalhamos, então, o intestino delgado e no 37 o intestino grosso. Utilizado em dor no abdômen caudal, diarreias, hemiplegia e impactações. Excelente para o tratamento de equinos com cólica aguda. Harmoniza o qi do estômago e dos intestinos, dispersa a mucosidade e transforma a umidade e calor e redireciona o qi que está tumultuado. Estômago 40. Esse é um ponto considerado como um ponto comumente utilizado na medicina veterinária pelo Schier e indicado o estudo pela Abravetti. Ele fica na face lateral do membro pélvico, meia distância entre o maléolo lateral da fíbula e o ápice da tíbia. Dois tissuns laterais da linha média cranial da tíbia, no sul, entre os músculos cranial, tibial extensor e digital longo. A inserção é perpendicular ou oblíqua de no máximo meio tsum de profundidade. Então aqui nós temos o ponto estômago 40 no animal, ponto estômago 40 no humano. Uma forma fácil de achá-lo é achar o ponto estômago 36, o ponto bexiga 60, traça uma linha entre esses dois, o ponto estômago 40 está no meio do caminho. Ele é um ponto muito importante, é um ponto de influência de mucosidade e fleuma. Ele drena a fleuma. Ele é um ponto de conexão no ou do canal do estômago. Pode ser usado para obesidade, lipoma, pruridos, umidade, calor na pele, tontura, fleuma, edema, constipação, epilepsia, paresia e paralisia dos membros pélvicos. As funções energéticas. Ele harmoniza a energia do estômago e fortalece a energia do baço pâncreas. Por harmonizar e fortalecer estômago e baço, ele diminui a produção de fleuma. Acalma a mente. Transforma a mucosidade que pode estar presente no coração, levando a distúrbios comportamentais. Faz a limpeza do calor do estômago e do calor perverso. Então, ele tira mucosidade e calor, mas muito mais mucosidade. Transforma e dissolve a umidade, calor e a mucosidade, e drena a umidade e a umidade frio. Então, lembre-se desse ponto. Para a retirada de umidade do corpo, de mucosidade, de fleuma. Ponto estômago 41, também um ponto considerado como comumente utilizado segundo Schier, e é um ponto indicado nos estudos segundo a Abravetti. Ele fica na face cranial do tarso, na depressão diretamente da linha média, o ponto de encontro o ponto encontra-se no nível do maléolo, entre os tendões do músculo extensor digital longo e tibial cranial. O método, inserção perpendicular com até meio tsum de profundidade. Nós temos o ponto estômago 41 no humano, aqui o ponto estômago 41 no animal. Ele é o ponto de tonificação para os padrões de deficiência do estômago, ponto fogo no meridiano do estômago. Utilizados em síndromes Whey, deficiências de baço, tonturas, síndromes maníacas, dores e edemas de face, constipação, paresia e paralisia dos membros pélvicos e dor na região do tarso. Ele harmoniza as funções energéticas de estômago e intestino, fortalece a energia do baço, acalma e clareia a mente, tonifica a energia dos tendões e dos músculos, tira a umidade e o vento do corpo e limpa o calor do estômago. Estômago 42, considerado como pouco utilizado na medicina veterinária pelo Schier, fica na face cranial do metatarso, na junção do terceiro e quarto ossos metatarsianos, no membro pélvico, um tsum distal do estômago 41. Inserção perpendicular ou oblíqua em meio tsum de profundidade é o ponto fonte do meridiano do estômago. Então, aqui, ponto estômago 42 no humano, ponto estômago 42 no animal. Utilizado para paralisia facial, edema de face, afecções dentárias, epilepsia, síndromes Whey
e gastralgias. Fortalece o baço e o estômago, acalma a mente, harmoniza a circulação de Qi nos canais colaterais e nos canais do olho, dispersa o vento e a umidade, faz a limpeza do canal do estômago e do canal do calor perverso. Ponto estômago 43, pouco utilizado na medicina veterinária segundo Xie, fica proximal à articulação metatarsofalangiana entre terceiro e quarto metatarsos no membro pélvico. A inserção é perpendicular, com meio de de profundidade. Nós temos o ponto estômago 43 em humano, ponto estômago 43 em animais. É o ponto riacho no meridiano do estômago, ponto madeira no meridiano do estômago. Utilizado em dores abdominais, vermelhidão dos olhos, edemas e afecção do tarso. E ele harmoniza o qi do estômago, transforma a mucosidade e dispersa o vento perverso. Estômago 44, considerado como um ponto comumente utilizado na acupuntura veterinária pelo Xie e recomendado seu estudo pela Bravete. Ele fica distal à articulação metatarsofalangiana, proximal à pele entre terceiro e quarto dígitos do membro pélvico. A inserção é perpendicular com uma profundidade de máxima de meio de som. Então aqui temos o ponto estômago 44 no animal, no humano, e estômago 44 no animal. É o ponto água no meridiano do estômago, faringite, estomatite, gengivite, calor no estômago, úlcera gástrica, febre, paralisias faciais, epistaxes, diarreias sanguinolentas e dores no tarso. São as indicações de utilização. Nas funções energéticas, ele harmoniza a energia do estômago e dos intestinos, circula a energia do estômago, dispersa a estagnação no canal Yin, nos canais Yang Min, transforma a umidade em calor, dissipa o vento e calor, faz a limpeza do calor do estômago e do calor perverso e refresca o calor do yin. Esse é um ponto que pode causar emese no animal que tiver estagnação de alimento no estômago. Finalizando, o ponto estômago 45, segundo Scheele, é um ponto comumente utilizado na acupuntura veterinária e é recomendado o estudo pela Bravete. Ele fica na lateral do terceiro dígito no membro pélvico, na borda umbial, inserção bem superficial, só de meio de som de forma perpendicular. Então ele fica aqui na borda umbial lateral do segundo dígito, na borda umbial lateral. É um ponto Ting, todo ponto Ting é um ponto de desbloqueio do canal de energia. Então ele é um ponto filho, um ponto de sedação para os padrões de excesso, um ponto metal no meridiano. Ele é indicado para faringite, epistaxe, odontalgias, dores abdominais, febre, epilepsia e alterações de apetite. Nas funções energéticas, ele harmoniza a energia do estômago e dos intestinos, acalma a mente, elimina calor e umidade, dispersa o calor perverso do nível Yang Min e restaura os estados de inconsciência, todo ponto Ting tem capacidade de ajudar-nos a restaurar os estados de inconsciência. Nós finalizamos aqui, então, o estudo dos pontos do meridiano do estômago. Até o próximo estudo de pontos.